Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Muito boa noite a todos, graça e paz. Deus abençoe a todos que Amém. estão conectados conosco. Agradecemos a Deus por este dia que o Senhor nos deu e por este momento em que vamos estar reunidos, orando, intercedendo pela vida dos irmãos, pelos pedidos de orações também, que vão ser também mencionados aqui nesta noite. Nós vamos iniciar nesse momento, nesse trabalho de oração, convidando a todos a fazer a leitura do Salmo de número 92. Esse é um Salmo de Davi. Se tiver com o celular, pode acompanhar. Se tiver com a Bíblia também, pode também fazer a leitura conosco nesta noite. Salmo número 62.
Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, meu alto refúgio, e não serei abalado. Até quando acometeis vós um homem, todos vós para derrubar-vos, como se fosse parede pendida ou um muro prestes a cair? Só penso em derrubá-los, da sua dignidade com mentiras se comprazem, e da boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O Senhor é a minha rocha e a minha salvação, meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Que é nele, ó povo, em todo o tempo, derramai ele, perante ele, o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são homens plebeus, falsidades e fina estripe. Pesado em balanças, eles juntamente são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Assim, as vossas riquezas prosperam, não ponha nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso. Que o poder pertence a Deus. Em ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Amém. Nós vamos fazer um momento de oração. Convido nossa irmã Zé Araújo para fazer esse momento de oração. Santo Deus e Pai, Senhor da vida, em nome do Senhor Jesus, diante de Ti, para louvar a beleza da santidade. Te rendemos graça, ó Deus, pela palavra que foi lida, rendemos graça pela servo, o presbítero Jorge, e por todos os irmãos que se encontram nesta sala. Te rogamos que o Senhor seja com todos nós, e aqui com os que ainda hão de entrar, com aqueles que não puderam entrar, ou que seus celulares não dão condição para entrar, mas que o Senhor visite toda a tua igreja, que possamos todos nós estarmos prostrados diante de ti, para aprender de ti, Pai. Seja com o louvor que vai ser ministrado e com as orações que vão ser elevadas ao trono da graça. Que o Senhor seja com todo esse trabalho, seja com a congregação de Barra de Santa Rosa, com as congregações de Lagoa Seca, com a congregação do Catolé de Zé Ferreira e com a segunda igreja presbiteriana aqui em Campina Grande. Abençoe a todos, seja com o pastor Saúl, o Davi, o pastor Evanilson, seja com todos os presbíteros, diáconos, as sociedades, os grupos de louvores, o departamento infantil, que todos nós estejamos debaixo de sua potente mão, tendo o seu direcionamento, tendo o seu livramento, e sendo achados diante de ti como convém a santos, louvando, exaltando e bendizendo o seu santo nome, ó Deus. Perdoa os pecados, seu pensamento, palavra, obra, omissão, passa sobre nós o sangue do Cordeiro e nos ajuda a glorificar o teu nome em todo tempo e lugar. Assim te rogamos, já te bendizemos, em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar louvando, convidar a nossa cantora, né, Kaliene, que é a nossa cantora dos cultos, geralmente, para entoar 2 cânticos, pode ser do seminário, assim, tiver já disponível. Vamos passar a palavra a Kaliene. Amém. Graça e paz, irmãos.
Vamos louvar o hino 26, Amém. nosso novo cântico, ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 62, o hino de gratidão. Nós sabemos que temos muito a agradecer ao Senhor e sempre é tempo de agradecer. Vamos agradecer. Hino 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando o teu amor pelo meu ser.
graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. A palavra está com o Jorge. Amém. Obrigado, Karene. Então, nós vamos fazer um momento de reflexão, um momento de meditação na palavra do Senhor. O Davi vai ficar com a palavra neste momento. Então, vamos passar a palavra agora. Muito bem, meus irmãos, graça e paz a todos. Eu quero meditar por um breve tempo, por alguns minutos, irmãos, num texto maravilhoso da palavra de Deus que se encontra em Filipenses. É um texto muito conhecido, porém, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente medita nesse texto, Deus fala poderosamente aos nossos corações, preenche os vazios que temos na nossa alma, restaura as nossas emoções, tranquiliza o nosso espírito, porque é um texto que é a pura e fiel palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 2 até o versículo 7. Filipenses 4, do 2 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Eu não sei se tem algum irmão com o microfone aberto aí, a gente está tendo algumas microfonias. Acho que é o senhor viu, presbítero Jorge? Muito bem. Meus irmãos, esse é um texto que podemos dizer que é atemporal. Ele não está preso a tempo algum, pois todos nós estamos sujeitos a algo conhecido por ansiedade. E todos nós estamos sujeitos a qualquer momento passarmos por lutas e desafios
se é que nesse exato momento todos os que estão aqui não estão passando por algum tipo de luta, com algum tipo de tribulação, de alguém doente na família, enfim. É um texto que tem tudo a ver com isso que nós estamos fazendo aqui, reunidos nessa sala, que é além de estudarmos a palavra de Deus, mas sobretudo de orarmos e falarmos com o nosso Deus. Nós sabemos que a oração é um meio de graça. Deus agracia a sua igreja, Deus abençoa a sua igreja, Deus alimenta a sua igreja com a oração. Quando nós oramos, falando com o Senhor, nós estamos sendo alimentados por Ele, nós estamos sendo abençoados por Ele, pois só o simples fato de Deus nos ouvir, isso já é algo de grande importância para as nossas vidas. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, que está nos dando esse acesso para falarmos com Ele através das nossas orações. Então, todos nós aqui sabemos, eu tenho certeza disso, de que a oração é importantíssima para a vida da Igreja do Senhor, importantíssima para a individualidade de cada crente, importantíssima para o crescimento espiritual e o alimento da alma. Ao contrário disso, nós também sabemos o quanto temos grandes prejuízos quando nós não desenvolvemos uma vida de oração, quando nós não nos colocamos diante de Deus em oração, em orações, em súplicas e em ações de graças. E uma das coisas que são afetadas, irmãos, quando nós não oramos, são os relacionamentos. Relacionamento entre pais e filhos, marido e esposa, irmãos da igreja. E esse texto vai trabalhar justamente acerca de duas irmãs que estavam discordando de alguma coisa que Paulo não diz, mas que ele orienta os irmãos lá, os líderes talvez, os presbíteros da igreja, para auxiliarem essas irmãs que estão se encontrando aí, vivendo um momento de contendas e desunião. E ele cita os nomes dessas irmãs e ele diz no versículo 2: eu rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Pensem concordemente no Senhor. Quando nós não oramos, nós temos a nossa comunhão afetada de forma negativa. Negativa. E Paulo aqui usa o argumento de quem não quer, por mais que tenha autoridade, mas não quer dar uma ordem. Ele faz um pedido. Irmãs, pensem de forma concordemente. Entrem numa concordância. Por quê? Porque essa situação só trará prejuízos tanto para vocês quanto para o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Alguém pode dizer assim: pastor, se tem uma coisa difícil e que é comum acontecer, são as discordâncias. Às vezes, nós não pensamos da mesma forma. E nós acompanhamos isso em muitos momentos, irmãos, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, dentro de casa. Pessoas têm as suas opiniões individuais e, sobretudo, opiniões teológicas, e há muita discussão dentro da igreja. Quantos aqui não passaram pela experiência de estarem ou não ensinando, lecionando numa escola dominical ou pregando e depois alguém chegou e foi discordar de você? Mas vejam, nós sabemos que é difícil porque às vezes eu tenho
Talvez eu tenha uma opinião diferente da sua, teologicamente falando, digamos assim, ou até mesmo entre o casal, entre o pai com o filho. Mas veja o conselho de Paulo aqui. Ele roga àquelas irmãs que elas pensem concordemente no Senhor. Ou seja, de acordo com o Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Quando nós nos entregamos, quando nós nos debruçamos, quando nós buscamos aprender acerca da palavra do Senhor juntos, não tem como discordarmos de coisas mínimas e básicas, porque a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor, por mais que tenha muitas aplicações, há apenas um significado, uma essência. E quando nós nos apegamos a essa essência, nós estamos preparados em união para vencermos os obstáculos da vida e sairmos muito bem nas nossas discussões. Eu, sinceramente, irmãos, não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade de mudar uma opinião, de mudar um posicionamento teológico, por exemplo, quando alguém me mostra as bases bíblicas da coisa. Está aqui, pastor. A Bíblia diz isso. Então, se a Bíblia diz isso, eu vou caminhar de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia, como eu já disse, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então ele diz, irmãs, eu peço a vocês que pensem concordemente no Senhor, naquilo que ele ensina na sua palavra. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, não tem como discutirmos. Porque nós estaremos de forma concordante, seguindo de acordo com a palavra do Senhor. É interessante, irmãos, porque ele vai dizer assim, a ti, fiel companheiro, deve ser, muito provavelmente, a Bíblia não diz aqui, o texto não está nos informando, mas muito provavelmente deve ser alguém que é líder da igreja. Talvez um presbítero. Então ele diz, no versículo 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Aconselhe essas irmãs, chame essas irmãs para conversar, tenham uma reunião, coloquem os pingos nos is, parem as arestas, ajude essas irmãs a saírem dessa situação em nome de Jesus. Quando a igreja não ora, irmãos, quando nós não oramos, nós muitas vezes perdemos até aquele dom que há em nós, do tipo, eu sou um bom conselheiro, mas por não estar tendo uma vida diária de oração, eu não tenho o que dizer. Eu não sei como orientar as irmãs. Eu não sei como ajudar o rebanho do Senhor. Eis aí mais um prejuízo para a igreja quando os crentes não têm uma vida de oração. Então ele diz, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, desenvolva o seu trabalho de conselheiro, de pacificador e auxilie essas irmãs, ajude essas irmãs a saírem dessa situação. Pois elas juntas, não separadas, não brigadas, não em desunião, mas juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Por que é que Paulo faz questão de dizer que os nomes de Evódia, de Sintique e de Clemente e de todos os irmãos cooperadores e de todos os irmãos da igreja se encontram escritos no livro da vida? Porque ele quer lembrar aqueles irmãos, aquela igreja, de que aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida não pode viver de forma desunida. A igreja do Senhor precisa estar em comunhão constante. Precisa buscar com todas as forças a comunhão em Cristo Jesus. Então Paulo diz assim, isso não é em outras palavras, isso não é postura de crente, viver desunido.
nós sabemos, irmãos, que tem momentos que nós temos discussões. Isso aí, infelizmente, é normal, pois somos pecadores ainda. Não somos escravos do pecado, mas ainda continuamos sendo pecadores. E muitas vezes as discórdias, as nossas discórdias, nos levam a ficar aborrecidos uns com os outros. Mas esse aborrecimento, ele não pode durar muito tempo. Um ou os dois, ou o grupo, precisa buscar em Deus forças para evitar essas coisas e para restaurar a comunhão. Por quê? Porque uma das evidências de que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida é justamente o amor que eu tenho pelo meu irmão. E se eu tenho amor pelo meu irmão, eu não posso passar muito tempo de mal com ele. Eu preciso fazer as pazes. Jesus Cristo disse, olha, se você for no altar, deixar sua oferta e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta de lado, vá lá e faça as pazes com seu irmão e depois volte aqui para adorar a Deus. Por quê? Porque não há a menor possibilidade de termos o nosso nome escrito no livro da vida, de sermos crentes lavados pelo sangue de Jesus e vivermos desunidos. Por isso que Paulo diz, os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Aí depois alguém pode perguntar, como a gente faz isso? Porque a situação é tão difícil que nós estamos tristes, que isso traz profunda tristeza. E, irmãos, não tem nada que possa trazer mais tristeza para a vida do crente do que o abandono de uma vida de oração. Quando nós não oramos, nós temos tristeza no nosso coração. A angústia e as amarguras e as tristezas e as decepções e as lágrimas trazem muita tristeza para os nossos corações quando nós não desenvolvemos uma vida de oração. É por isso que Paulo diz, no versículo 4, um dos versos mais conhecidos da Igreja do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. A pergunta é, como eu posso me alegrar se eu estou passando por um momento difícil? Como eu posso me alegrar se eu não estou bem com meu irmão? Como eu posso me alegrar se fulano ou beltrano não quer fazer as pazes comigo? Paulo diz, a nossa alegria não repousa em circunstâncias. A nossa alegria não depende de um bom emprego. A nossa alegria não depende de um bom casamento. A nossa alegria não depende do dinheiro na conta bancária. A nossa alegria é o Senhor. Por isso que ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus também nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A força que nós precisamos ter para enfrentar todas as adversidades da vida vem do Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso poder. O Senhor é aquele que nos dá condições suficientes para enfrentarmos os embates da vida. É por isso que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, eu quero ser enfático, alegrem-se no Senhor. Aí depois ele vai dizer, irmãos, vocês precisam colocar todos os desafios da vida de vocês diante de Deus, tendo uma vida de oração. É por isso que no versículo 5 ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, há uma grande possibilidade de nós estarmos diante da igreja do Senhor e ao mesmo tempo estarmos distantes do Senhor da igreja. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não conheço o coração de vocês. Talvez um sorriso esconda uma tristeza, ou talvez uma tristeza esconda um sorriso. Nós não temos, como Deus tem, a capacidade
de ler o coração das pessoas, de entrar na mente das pessoas. Talvez, aliás, com certeza vocês não sabem o que está se passando pela minha cabeça nesse instante, nem muito menos eu sei o que está passando pela cabeça de vocês nesse instante, mas o Senhor sabe. É por isso que Paulo diz assim, olha, o testemunho de vocês diante dos homens precisa ser exatamente o mesmo diante de Deus. Por isso que ele diz, seja a vossa moderação ou o vosso comportamento conhecido de todos os homens. Por quê? Porque Deus está vendo. Talvez eu tenha um compromisso diante de vocês que seja de fingimento. E aí eu consigo enganar vocês. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês conseguem enganar uns aos outros, mas ninguém consegue enganar o Senhor. Por isso, deixa eu lembrar uma coisa para aqueles que estão enganando os outros. O Senhor está perto de você. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós só queremos lembrar que Deus está perto de nós quando nós estamos no sufoco. Mas esquecemos que Deus está perto de nós, tanto na alegria quanto na dor, em qualquer momento, em todos os momentos, em todos os lugares, Deus se faz presente. A sua palavra diz, ele escrevendo para a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, que ele anda no meio de sua igreja. Ele está perto de nós. Então, sabedores disso, nós precisamos ter um bom testemunho diante dos irmãos e principalmente diante de Deus. Precisamos ser verdadeiros em tudo que fazemos. Quando nós, irmãos, não temos uma vida sincera de oração, nós nos acostumamos com, digamos assim, uma vida de legalismo e achamos que isso só basta. Mas isso não basta. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos perdoe dos nossos pecados, dos nossos maus comportamentos e nos apeguemos a Ele em oração. Em oração. E muitas vezes essas coisas, as adversidades da vida, a falta de comunhão com os irmãos, o mau testemunho, tudo isso gera em nós uma ansiedade. E essa ansiedade nos leva ainda para mais longe do Senhor. Aí, acerca disso, Paulo diz, no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não estejam ansiosos. Nós sabemos, irmãos, que em algum momento da vida nós temos ansiedade. É normal, isso faz parte da vida humana. O que Paulo está dizendo aqui não é que nós não vamos em algum momento estar ansiosos, porque ele mesmo esteve ansioso. Quando ele escreve para Timóteo, na sua segunda carta, ele diz, procura vir ter comigo depressa. Ele estava ansioso. Mas Paulo está dizendo que a nossa vida não pode ser desenvolvida numa ansiedade constante, todos os dias, todos os dias. Paulo diz, não andeis ansiosos pelo caminho, pela caminhada da vida, não estejam assim. E o que é que nós podemos fazer para não estarmos assim? Ele nos responde, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, em ações de graças. Nós sabemos que oração, súplica, gratidão são tipos de orações. Todas são orações, mas são tipos diferentes de orações. Então, Paulo aqui não está necessariamente sendo enfático, falando de que nós devemos orar. Paulo está dizendo que as nossas orações precisam ser orações de petições, pedir a Deus, e orações de súplicas, suplicar a Deus pela vida uns dos outros, e de orações de agradecimento. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nas nossas orações, quando pedimos algo ao Senhor, ou quando pedimos
algo para outra pessoa, para um irmão, por exemplo, uma oração que se pede, já deve ser uma oração também de gratidão a Deus, porque por mais que muitas vezes Deus não nos venha atender como nós queremos ser atendidos, Ele com certeza nos atenderá de acordo com a sua santa e perfeita vontade, o que é incomparavelmente melhor para nós. Por isso que Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aí, quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração, sabe o que é que acontece conosco? O que está escrito aí no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe que paz é essa? A paz que Jesus Cristo disse que iria nos dar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Sabe que paz é essa? Aquela paz que muitas vezes nós vemos em algumas pessoas quando estão passando por momentos difíceis, mas são pessoas alegres, são pessoas de fé, são pessoas animadas. Talvez pessoas que estejam passando por grandes necessidades, mas que nós ficamos assim, ficamos surpresos porque essa pessoa que está passando por um momento tão difícil é tão alegre e dorme bem. O que é isso? É por isso que Paulo diz: a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Nós não entendemos e não precisamos entender. Precisamos sim dessa paz sendo derramada sobre nós. Estarmos em paz, não uma paz de cemitério, não uma paz de um lugar tranquilo, de um lugar silencioso, mas uma paz que nos capacita até mesmo quando passarmos pelos vales da dor, mas com o nosso coração em paz, por sabermos que o Senhor está conosco. Então Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará guardará o vosso coração e a vossa mente. Em quem? Em Cristo Jesus. Então, irmãos, que essa paz do Senhor venha estar nos nossos lares, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos. Que em nome de Jesus venhamos ser uma igreja unida para a glória de Deus. Que estejamos em comum acordo em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Agradeço ao pastor Davi pela palavra, por nós refletimos nesta noite. Irmão, nós vamos ter nosso momento de oração. Vamos estar orando por alguns pedidos específicos, vamos ter alguns pedidos. E vamos estar orando pela igreja também. Nesse momento, nós vamos fazer um momento de oração. Esse é um momento de oração, de contrição e de arrependimento de pecados. Sabemos que nos separa nós de um Deus que é santo, são os nossos pecados. É por isso que nós vamos fazer essa oração. Você faça a sua oração. E daqui a alguns momentos eu pedir nosso irmão Lindenberg para fazer a oração com os irmãos. Então, faça a sua oração nesse instante.
Pai amado, Pai querido, nós queremos te louvar, te engrandecer, te bendizer, pois bem sabemos que só tu és merecedor de toda a honra, toda a glória e de nosso louvor, Senhor. Que tu possas, Senhor, estar, ó Pai, contemplando, ó Pai, o teu filho amado, ó Pai, a olhar para nós, que não veja, Senhor, o nosso pecado, as nossas falhas, mas possa ver o sangue que foi vertido na cruz, ó Pai, por nós. Nos perdoa, nos fortalece, Senhor, para que a cada dia mais nós nos afastemos do pecado, Senhor, das nossas falhas, das nossas omissões. Sede conosco, Senhor, porque se não for o precioso sangue do teu Filho amado sobre nós, nós já teríamos sido consumidos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, ó Pai. Te pedimos que tu seja, ó Pai, benevolente conosco a cada dia, Senhor, nos perdoando os pecados, que nós a cada dia possamos nos afastar, Senhor, daquilo que não te agrada. Perdoa, Senhor, quer seja por os nossos atos errôneos, ó Pai, por nossas omissões, ó Pai, por nossas falhas, tu sabes todas as coisas. Perdoa-nos, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos fazer um momento de oração específica nesse momento. Tem uma jovem que trabalhou comigo um tempo atrás, na empresa, agora que eu trabalho. Ela trabalhava na parte da limpeza. Nós recebemos a notícia hoje que ela foi diagnosticada com câncer de colo de útero. O nome dela é Maria José. Está fazendo provavelmente quimioterapia, mostrou algumas fotos, mas sabemos que é um processo que é doloroso, que causa dores, né? E o paciente que passa por esse processo, realmente ele fica com uns dias com muitas dores. Então vou pedir para que a igreja esteja orando nesse momento por Maria José. Maria José é o nome dela. Coloque ela nas suas orações, para que Deus coloque em suas mãos, né? E Deus realmente faça a sua vontade na vida dela. Então vou pedir para nossa irmã Fátima para orar por Maria José. Grandioso Deus e Pai, Senhor, Tu és poderoso nos céus e na terra, Senhor. Tu és o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente. Tu és o médico dos médicos, o Todo-Poderoso. Tu podes, Senhor Deus amado, Pai, fazer coisa grande, porque Tu és, Senhor Deus, aquele Pai que faz maravilha, meu Pai. Nós entregamos Maria José em Tuas mãos. Nós clamamos por ela, Pai, porque, Senhor Deus, é momentos difíceis para a vida dela, mas que o Senhor visite ela, que o Senhor visitando, você é quem sabe colocar órgão novo. Você é quem sabe, Senhor, porque você foi quem formou ela. Que o Senhor visite ela agora, abrace ela, renova as suas forças, Senhor. Sare, restaure, levante, dê força, dê vigor, Senhor. Toma também a família dela em tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor venha cuidar de cada um, Pai. Cada um compreender esse momento que ela está passando. Mas que o Senhor é aquele que pode curar, pode sarar, pode restaurar, pode levantar, pode dar força, pode dar vigor e pode fazer coisas, meu Pai. Por isso nós clamamos nessa hora por ela, Pai. E te pido tuas santas e eternas misericórdias. Abraça ela. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Bom, nós vamos abrir esse espaço, agora, esse momento. Sabemos que temos alguns irmãos também que pedem oração, pedem. Alguns irmãos têm comunicação e, geralmente, no culto, os irmãos pedem para que nós possamos fazer oração nesse instante. Então, vou abrir esse espaço. Os irmãos que quiserem fazer essa Eu petição, quero, possa colocar. eu quero E nós vamos. citar a Beth da nossa igreja, que ela disse que a gente estivesse sempre orando por ela, para que Deus esteja restaurando completamente a saúde dela. Ela até me pediu, eu peço perdão agora, porque eu esqueci que ela pediu para eu te fazer ciente, domingo de manhã, eu esqueci de fazer essa colocação, que era para dizer que está indo para a igreja porque não sente força, mas que a igreja, fique orando para que Deus restaure a vida dela. Orar por Neide. Neide é uma irmã em Cristo, que sempre vinha aqui. Ela fez uma cirurgia na cabeça que tirou 2 tumores e ela está precisando das nossas orações. Também eu peço que a gente ore por Ian, é uma criança de 5 anos, 5 para 6 anos, que também está com tratamento de quimio e radioterapia, que ele tem um tumor na cabeça. Ele é filho do missionário Rodrigo, da Igreja Congregacional, foi meu aluno, e que a gente esteja orando por ele. Tem uma senhora que a missionária Fátima vem orando por ela, senhora que precisa também das nossas orações, ela tem se cortado, Fátima está acompanhando a oração, inclusive ela está querendo ir para a nossa igreja. Fátima está para falar com o pastor Saul para ver a possibilidade de quando isso pode acontecer, mas é uma pessoa que precisa das nossas orações. Eu quero aproveitar e pedir para os irmãos estarem orando por uma jovem chamada Islane, que é prima de Francinar. Ela tem, acho que 17 ou 18 anos e está com depressão, e estivemos lá ontem à noite, oramos. O pastor da igreja dela também esteve lá, os amigos, os familiares. Ela está com uma depressão muito profunda, ela está com umas atitudes estranhas, querendo tirar a vida. Então eu peço que os irmãos estejam aí, não só orando aqui, mas lembrando das suas orações em casa, pela vida de Islane, que está com depressão. Eu também gostaria de fazer um pedido de oração por uma amiga minha, chamada Isabela, que perdeu a sua bebezinha com 8 meses. Estava grávida de 8 meses, ela pegou Covid e a bebezinha veio a falecer. E ela está passando por esse momento de luto. Eu peço que todos estejam orando por ela, Isabela, e também por Poliana, da nossa igreja, que está com um processo aí infeccioso já faz meses, acho que já faz mais de mês, e sente muitas dores no maxilar, então eu peço que estejam orando por Poliana também. Mais algum irmão deseja algum pedido de oração? Eu queria só lembrar também, Jorge, que tem sido para a gente orar pelo presbítero Barbosa da Presbiteriana Central, porque vem fazendo tratamento de câncer. E tem um medicamento que é muito caro, só o governo pode liberar medicamento, e ele vem pedindo que a gente ore para que o processo que foi dado em encaminhamento possa andar, para que ele possa receber essa medicação que é caríssima. Muito bem. Então, nós vamos pedir nosso irmão Alexandre Pascoal para fazer esta oração por todos os pedidos que foram feitos
Lógico que não vamos lembrar de todos os nomes, mas por todos aqueles que foram mencionados pelos irmãos, Deus onisciente, onipotente, onipresente, Deus nos conhece. Então, nosso irmão Alexandre fazer essa oração por todos esses pedidos que foram feitos agora. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite aos irmãos. Estão me ouvindo direitinho, né, Jorge? Tá sim, tranquilo. Oremos então. Querido Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua santidade, pelas tuas promessas pautadas na Sagrada Escritura, Senhor. Nós te louvamos pelo dom da vida que o Senhor nos dá. Ao tempo que nós queremos apresentar, Senhor, cada pedido dos teus filhos e filhas, nesta noite representado, colocamos em tuas mãos, ó Deus, e aqueles que estão doentes, que o Senhor, com a tua poderosa mão, o Senhor possa restabelecer, curando, às vezes, o emocional, o psíquico, curando, Senhor, as feridas da alma, curando as feridas do próprio corpo. O Senhor pode tudo fazer, Senhor, e nós colocamos em tuas mãos. Pedimos que o Senhor também acalente aqueles que estão desvalidos de necessidade de querer vir para a tua casa, Senhor. Que o Senhor possa os motivar pelo teu Santo Espírito, indo ao encontro, ó Deus amado, e dando a eles um novo ânimo, um novo fôlego, nova vontade de te servir. Querido Pai, nós cremos que o Senhor é soberano e tudo pode, Senhor. E nós colocamos em tuas mãos a tua igreja, os teus servos, ó Deus amado. Se porventura há alguma pessoa, Senhor, triste por algum motivo, que o Senhor possa alegrá-lo pelo poder do teu Espírito. Se porventura, Senhor, há alguém indeciso, ó Deus, com motivações erradas, que o Senhor possa o orientar pelo poder da tua palavra, Senhor. Abençoa, meu Pai, as famílias daqueles que estão se chegando na igreja, para que eles possam reconhecer, Deus, que o Senhor é o Deus vivo de hoje, de agora, Senhor. O Senhor é o Deus vivo que está nas páginas envelhecidas da palavra do Senhor, mas também está no nosso coração, no meio de nós, Senhor. Ó, querido Pai, restitua, Senhor, a alegria da tua igreja de te servir, ó Deus, fervorosamente, como na igreja primitiva os teus servos faziam. Por fim, Senhor, queremos aqui colocar em tuas mãos a vida dos missionários, de toda a sua família, dos pastores e líderes, Senhor, da tua igreja. Que o Senhor possa, ó Deus, os capacitar e dar condições suficientes, ó Deus, para que eles possam pregar com tranquilidade a tua palavra e com veracidade e com compromisso, Senhor. Conforme foi pregado hoje na noite. Ó, querido Pai, que o Senhor possa ir de encontro estas famílias que estão, ó Deus, padecendo por alguma razão e por alguma necessidade, seja de ordem qual for, seja da ordem financeira, da ordem espiritual, da ordem emocional, Senhor, que o Senhor possa restabelecer para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor Deus. Isso em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, certo que o Senhor tudo pode fazer, e confiadamente nós debruçamos estes pedidos em teus pés para a glória de Deus. Amém. Irmãos, nós estamos concluindo o trabalho desta noite. Agradecemos a presença de todos os irmãos, pastor Davi, a Jamerson, que está sempre conosco, Jamerson Pereira. Deus abençoe, é um prazer, Jamerson, estar com vocês nesse momento de oração. E a todos os irmãos que colaboraram, oraram. Então, Deus abençoe. Nossa programação, na quinta-feira, o pastor Saio está dando culto de doutrina. Temos também a sexta-feira o trabalho de oração, a nossa escola bíblica dominical e nosso culto. Vou pedir para o pastor Davi. Eu queria só dar um aviso, presbítero. Na sexta-feira à tarde, a irmã Nevinha está na reunião departamental do Departamento Maranata às 16 horas. Quem entrar, a gente vai encaminhar o link para presbiterianos,
Vamos caminhar o links para o Momento SAF da Liberdade e Momento Ana. E os irmãos estão convidados, que puderem, as irmãs que puderem participar. A irmã deve esse aviso sexta-feira, às 4 da tarde, às 16 horas. É uma reunião que dura uma média de 40 minutos só. E será um prazer contar com a presença das mães e irmãos que puderem estar presentes. O culto da noite é de 7 às 8. Pastor Davi, oração, e na bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Santo Deus, nós queremos te agradecer por esses momentos que passamos aqui, nessa chamada. Te agradecer por tua palavra, que foi lida e pregada. Te agradecer, ó Deus, por todos os irmãos que se fizeram presentes, Senhor. Te pedir, ó Deus, mais uma vez, por todos os pedidos aqui apresentados, que o Senhor entre de acordo com a tua santa vontade, com a tua providência, e que no final o teu nome seja glorificado. Nos concede também, ó Deus, um final de noite guardados por ti, com toda paz e tranquilidade. Recebamos também, Senhor, irmãos, a bênção do Senhor sobre nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, a sua igreja, hoje e sempre. Oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz para todos. Amém. A paz Amém. para A paz. todos Deus os irmãos. abençoe. A Boa paz noite a todos. para todos. A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a nossa igreja e a todos os pastores, e a todos os presbíteros, os diáconos e os dirigentes das congregações e os membros da igreja, em nome de Jesus. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados deverás, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado
do mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos